Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Hoje eu vou falar com vocês Hoy voy a hablar con ustedes a respeito do fruto do Espírito. acerca del fruto del Espíritu. São 9 virtudes Son 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito, componen el fruto del Espíritu, que este molda, controla que controla a natureza do crente, la naturaleza del a creyente, vida do crente, la vida del creyente, em contato com o en mundo, contacto con el mundo, em contato consigo en mesmo. contacto consigo mismo. Lá no livro de En Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele opera a restauração no corpo do homem. él opera la restauración en el cuerpo del hombre. A Sagrada Escritura nos Nos diz dice la Sagrada Escritura que o corpo do homem que el cuerpo del hombre ficou contaminado por causa do pecado. quedó contaminado por motivo del pecado. Quando Adão e Eva pecaram Cuando Adán y Eva pecaron no jardim do en Éden, el jardín del Edén, o corpo do homem também ficou contaminado. el cuerpo del hombre también se quedó contaminado. Todos os membros, Todos los miembros, todos os órgãos, todos os órgãos, o organismo, o organismo, o homem el hombre ficou com seu corpo totalmente imundo, se quedó con su cuerpo completamente sendo inmundo, reputado como imundo diante de siendo Deus reputado como inmundo delante de Dios por causa do pecado por motivo del pecado que o próprio Deus falou. que el propio Dios O próprio lo habló. Deus advertiu El propio Dios e o homem advirtió, pecou. y el hombre pecó. Então o próprio pecado do homem Entonces, el propio pecado del o hombre contaminou le contaminó devido à por desobediência motivo de la desobediencia à ordem a divina. la orden divina. Tiago capítulo 3, Santiago, versículo 6. Capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo. La lengua también es un Como fuego. o mundo da iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. A Bíblia diz: Dice la Biblia inflama todo o curso da natureza. que inflama toda la rueda de la naturaleza. Qual natureza? A natureza humana. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza A humana. natureza do ser humano La naturaleza del ser é humano contaminada. es contaminada. A língua é um mundo de iniquidade. La lengua es un mundo de Ou iniquidad. seja, pelo pecado do homem, O sea, por el pecado del hombre. que a língua também comete vários La pecados, lengua también comete varios pecados. toda a natureza humana é contaminada. Toda la naturaleza humana también es Todos contaminada. os órgãos humanos Todos los são órganos contaminados. humanos son contaminados. O curso da vida humana é El contaminado. curso de la vida humana es contaminado. O corpo do homem se tornou um instrumento de iniquidade. El cuerpo del hombre se volvió un instrumento de iniquidad. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Então, por mais que o homem não queira pecar, Entonces, por más que el hombre no quiera pecar, o homem acaba pecando el hombre termina pecando porque os seus próprios membros, porque sus propios miembros, suas próprias obras, sus propias obras, são instrumentos de son iniquidade. instrumentos de iniquidad. O que o homem sem Jesus tem feito é iniquidade. Lo que el hombre sin Jesús ha hecho ha sido efecto de iniquidad. Porque não tem justificação para o homem que não é convertido. Porque no hay justificación para el hombre que no es A justificação La é que justificación limpa o homem da sua má natureza.
natureza. es que limpia al hombre de su mala É naturaleza. que purifica o homem de seu Es que pecado. purifica al hombre de su pecado. Então, o homem que não é justificado por Deus ainda, Entonces el hombre que aún no es justificado por Dios ele é um instrumento de iniquidade. es un instrumento de iniquidad. Ele peca sem saber. Él peca sin saber. Ele peca por costume. Él peca por costumbre. Então, quanto mais ele peca, ele Entonces, continuará pecando. Cuanto más peca, más seguirá pecando. Porém, ele em si Pero- nunca pensará que pecará. En sí mismo nunca pensará que pecará. Ele nunca achará que estará Él pecando. nunca creerá que estará pecando. Porque ele está totalmente cego às Porque coisas de él Deus. está completamente ciego en las cosas de Dios. Alheio às coisas de Deus. Ajenos a las cosas de Dios. Porque os seus membros, Porque sus miembros a sua vida, já trabalha como instrumento de ya iniquidade. trabaja como instrumento de iniquidad. O próprio pecado manuseia a vida daquele que não é El propio convertido. pecado manosea la vida de aquel que no es O próprio convertido. pecado usa a vida dele como fosse um El instrumento. propio pecado usa la vida de él como si fuera un instrumento. Ele não pensa. Ele não Então pensa. todas as obras Entonces todas las obras daquele que não é de convertido, aquel que no es convertido, daquele que não tem um compromisso com a palavra de de aquel Deus, que no tiene compromiso con la palabra de Dios, são instrumentos de iniquidade. son instrumentos de iniquidad. Capítulo 64, versículo 6 de Isaías. Capítulo 64, verso 6 de Isaías. Ele pode fazer o que for. Él puede hacer lo que quiera. Ele continuará sendo imundo diante de Él Deus, seguirá siendo inmundo delante de Dios porque não recebeu ainda a regeneração. porque no ha recibido aún la regeneración. Mas todos nós somos como imundo, De todos nos- e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele opera Él opera na humanidade en la humanidad a obra da regeneração. la obra de la regeneración. A obra da regeneração é dada pelo Espírito La Santo. obra de la regeneración es dada por el Espíritu Santo. Ele que dá consciência Él que da conciencia de que o homem é um pecador de que el hombre es un pecador e necessita de y salvação. necesita de salvación. Ele opera um novo nascimento no coração do Él opera homem, un nuevo nacimiento en el corazón del hombre, fazendo o homem ter certeza que ele necessita de Deus. haciéndole al hombre tener seguridad que necesita de Dios. Capítulo 3, versículo 8 de João. Capítulo 3, verso 8 de Juan. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O Espírito Santo é um El mistério. Espíritu Santo es un misterio. O vento é um El mistério. viento es un misterio. O vento sopra, El viento sopla, agita as águas, agita las aguas, espalha a chuva, esparce la lluvia, espalha os galhos, esparce los gajos, carrega as folhas. carga las hojas, Mas ninguém sabe de onde o vento vem. pero nadie sabe de dónde viene el E viento. ninguém sabe para onde o vento vai. Nadie sabe para dónde va el viento. Se ouve o ruído do vento, Si oye el ruido del viento, se ouve o barulho do si vento, oye el barullo del mas viento, ninguém vê o vento. nadie ve al viento, Ninguém pode tocar no nadie vento. puede tocar en el viento, Ninguém pode pegar o vento. nadie puede agarrar el viento, Ninguém pode agarrar o nadie vento. puede agarrar el viento. Mas o homem pode sentir o Pero el vento. hombre puede sentir el viento. Porque o vento é um mistério. Porque o vento é um mistério. Da mesma forma, o Espírito De la misma Santo, manera el Espíritu Santo, a obra da la regeneração, obra de la regeneración, é um mistério es un misterio que o homem natural não que compreende. el hombre natural no comprende. O Espírito Santo faz o homem nascer de El Espíritu novo. Santo le hace al hombre nacer de nuevo, Ele regenera. Ele regenera. Ele gera o homem él novamente genera al hombre nuevamente. nas entranhas da misericórdia, Nas entranhas da misericórdia, nas entranhas da piedade. nas entranhas da piedade. E o homem é transformado. O homem é transformado. O ser humano é feito um novo El ser humano homem. es hecho un nuevo hombre, É feito uma nova es vida una nueva vida, através da por regeneração. medio de la regeneración. Que o Espírito Santo ali El opera Espíritu Santo opera allí, misteriosamente. misteriosamente, E o homem se transforma y el hombre se transforma em uma nova en criatura. una nueva criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Assim também aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Espírito Santo faz tudo ficar novo. El Espíritu Santo hace que quede todo nuevo. Os pensamentos mudam. Los pensamientos cambian. A maneira de olhar muda. La forma de mirar cambia. A maneira de ouvir. La forma de oír. A maneira de falar. La forma de hablar. A maneira de vestir. La forma de vestirse. A maneira de proceder. La forma de proceder. Tudo é mudado na vida daquele que aceita Jesus. Todo es cambiado en la vida de aquel que acepta a Jesús. Por causa da Por regeneração. motivo de la regeneración. O homem leva um banho, El hombre se toma un baño, um lavar un lavar, da justiça de de la Deus. justicia de Dios. Porque o homem antes da conversão está El imundo. hombre antes de la conversión está inmundo. Deus olha apenas imundícia, como eu já falei. Dios apenas mira la inmundicia, como ya Mas les quando o dije. Espírito Santo opera a Pero regeneração, cuando el Espíritu Santo opera la regeneración, quando misteriosamente ocorre o novo nascimento no cuando homem, misteriosamente ocurre el nuevo nacimiento en el hombre, o homem toma um banho de el justiça. hombre se da un baño de justicia. O Espírito Santo lava o homem da cabeça aos El Espíritu pés. Santo lava al hombre de cabeza a O los pies. homem fica El purificado. hombre se queda purificado. Aquela alma fica La limpa. alma queda limpia. Porque o Espírito Santo El lava. Espíritu Santo lava. Capítulo 3, versículo 5 de Tito. Capítulo 3, verso 5 de Tito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porém, Pero o homem já lavado, el hombre ya lavado, o homem já coberto pelo sangue de el hombre Jesus, cubierto ya por la sangre de Jesús, o crente já transformado, el creyente transformado ya, agora o Espírito Santo vai operar outra coisa. ahora el Espíritu Santo va a operar otra O cosa. Espírito Santo operou o novo El nascimento, Espíritu Santo operó el nuevo nacimiento, que é um mistério comparado ao vento. que es un misterio comparado al viento. O Espírito Santo operou o lavar da regeneração e da renovação. El Espíritu Santo operó el lavar de la regeneración y de la renovación. Agora, Ahora, na caminhada da vida cristã, en la caminata de la vida cristiana, o Espírito Santo transmitirá el Espíritu Santo transmitirá a natureza divina la naturaleza divina ao crente al creyente pelo fruto do Espírito. por el fruto del Espíritu. Porque nós tínhamos a natureza carnal, Teníamos nosotros una naturaleza carnal, dominada pelos nossos próprios anseios, dominada por nuestras propias ansiedades, dominada pela nossa própria vontade. dominada por nuestra propia voluntad. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, verso 16, sobre a concupiscência. acerca de la concupiscencia, Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O que é ¿Qué concupiscência? es concupiscencia? É o desejo incontrolável de pecar. Es el deseo incontrolable de É o pecar. desejo incontrolável que faz o homem El pecar. deseo incontrolable que le hace al hombre pecar. É o desejo incontrolável da transgressão. Es el deseo incontrolable de la transgresión. Tenta vencer. Intenta vencer. Tenta não pecar. Intenta no pecar. Mas não tem jeito. Pero no hay forma. O desejo do pecado é maior. El deseo del pecado es mayor. Toma a mente. Toma la mente. Toma o coração. Toma el corazón. Toma os olhos. Toma los ojos. E na verdade aquela hora, Y a la verdad en aquel aquela momento, vida não consegue aquella resistir. vida no consigue resistir. Não consegue dizer não. No consigue decir no. Não consegue bater o pé e vencer as obras No carnais. consigue golpear el pie y vencer las obras Porque é um carnales. desejo Es incontrolável. un deseo incontrolable. Quantas vezes acontece isso conosco? Ocurre eso con nosotros. Com os crentes Con los convertidos. creyentes convertidos. Vem aquele desejo incontrolável de Ve pecar. aquel deseo incontrolable de Olha pecar. para a direita, Mira a la derecha. olha para a esquerda, Mira a la izquierda, olha para cima, mira para arriba, olha para trás, mira para atrás e quer pecar. y quiere pecar. O Espírito Santo fala não. El Espíritu Santo dice O no. Espírito Santo diz não. El Espíritu Santo dice Mas no. a natureza carnal, Pero la naturaleza carnal, mas a concupiscência é maior. pero la concupiscencia es más E leva o mayor. homem para o pecado de qualquer Y lleva maneira. al hombre al pecado de cualquier manera. Porque a natureza humana, Porque la naturaleza a humana, natureza la adâmica, naturaleza
naturaleza adámica. Qual é a natureza adâmica? ¿Cuál es la naturaleza É a natureza de Adão, Es la naturaleza de Adán. que está no corpo do homem. Está en el cuerpo del hombre. Esta lei Esta ley que opera no corpo do homem. opera en el cuerpo del hombre. Esta lei Esta ley que opera no corpo do ser humano. opera en el cuerpo del ser O humano. próprio apóstolo Paulo, El propio apóstol Pablo, ele passava luta él pasaba lucha por causa por disso. motivo de esto. Capítulo 7, Capítulo 7, versículo 18 de verso Romanos. 18 de Romanos. O apóstolo Paulo disse: Dice el apóstol Pablo: Oricanda la bastíria. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Próprio apóstolo Paulo El mismo apóstol Pablo queria fazer o bem muitas quería vezes, hacer el bien muchas veces, queria praticar o bem muitas quería vezes, practicar el bien muchas veces. mas ele diz que nele, na carne Pero dele, él dice que en él, en su carne, ele não conseguia realizar o él bem. no conseguía realizar el bien. E o que ele não queria fazer, Lo que él no quería hacer, ele acabava él fazendo. terminaba haciendo. E ele explicou: Y él explicó: é por causa da força do pecado que por habita em motivo mim. de la fuerza del pecado que habita en mí. Esta lei habita em mim. Esta ley mora Que en mí. quando quero fazer o Y bem, cuando quiero hacer el bien, o mal está comigo. el mal está conmigo. Esta lei que habita no corpo do ser humano Esta lei que habita en el cuerpo del ser é a humano lei do pecado, É a lei del pecado. que corre em nossas veias corre en nuestras por venas causa do pecado de por Adão. motivo del pecado de A Adán. transgressão de Adão e Eva que La ocorreu transgresión de no jardim do Adán Éden. y Eva que ocurrió en el jardín Y del Edén. agora? Y ahora, Isto é a natureza que quer controlar os nossos esta membros, es la naturaleza que quiere controlar quer nuestros controlar o nosso miembros, coração, quiere controlar nuestro quer corazón, controlar a nossa quiere vida. controlar nuestra vida. O próprio apóstolo Paulo disse El mais, propio apóstol Pablo dice lá na más, carta aos Gálatas, en la carta epístola a los no Gálatas, capítulo 5, en el capítulo 5, no versículo 17. en el verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Está vendo? ¿Está viendo? A carne lutava contra o espírito La carne luchaba contra el espíritu. do próprio Paulo, apóstolo de Cristo. Del propio Pablo, apóstol de Cristo. Da mesma forma, De la misma manera, na caminhada da vida en la cristã, caminata de la vida a cristiana, nossa carne vai lutar nuestra carne va a luchar contra o Espírito Santo que contra habita em el nós, Espíritu Santo que habita en nosotros, contra a obra do Espírito Santo que está colocada em nossas almas. contra la obra del Espíritu Santo que está puesto en nuestras almas. E como que nós vamos dominar a nossa natureza ¿Cómo carnal? vamos a dominar nuestra naturaleza carnal? Não é através dos dons do Espírito No es por Santo, medio de los dones del Espíritu Santo. porque os dons do Espírito Los Santo, dones del Espíritu Santo eles são para a edificação da igreja. son para la edificación de la iglesia. Os dons são Los instrumentos. dones son instrumentos. Capítulo 12, versículo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 12, verso 7 de 1 A Corintios. operação do Espírito Santo é dada para aquele que for útil. La operación del Espíritu Santo es dada para aquel que fuere útil. Os dons são Los instrumentos. dones son instrumentos. Instrumentos de Deus entregue ao homem, Instrumentos de Dios entregados al hombre, na qual o homem fará uso lo deles cual el hombre hará uso de ellos para o trabalho da obra, para el trabajo de la para o obra, crescimento da obra, para el crecimiento de la obra, para a edificação da obra, para a edificação da para a obra, consolação da para a obra, consolação para a da obra, conversão das para a almas, conversão para a das almas, salvação dos perdidos, para a salvação dos para a perdidos, busca dos para a desviados. búsqueda de los desviados. Os dons operarão a obra do Espírito Santo dones na igreja. operarán los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Serão instrumentos Serán instrumentos nas quais os crentes farão uso en los cuales los creyentes harán uso para o trabalho de Deus se expandir. para que el trabajo de Dios se expanda. Os dons Los dones não vão controlar a natureza carnal. no van a controlar la naturaleza carnal. O que controlará Lo que controlará a natureza carnal do homem la naturaleza carnal del hombre é o fruto do Espírito. es el fruto del Espíritu. A única coisa La única cosa que controlará
o desejo incontrolável de pecar, que controlará el deseo incontrolable de que pecar, controlará que as nossas controlará mazelas, nuestras macelas, os nossos enganos, nuestros engaños, controlará os nossos pecados, controlará nuestros pecados, controlará a controlará soberba de nossa vida, la soberbia de nuestra a vida, soberba de nosso coração, la soberbia de nuestro a corazón, vanglória de nossas la almas. gloria de nuestras almas. É o fruto do Espírito, oricanda Es el labas. fruto del Espíritu. É o fruto do Espírito Es el fruto del Espíritu que ele transmitirá que Él transmitirá a natureza divina la naturaleza divina em nossas en nuestras vidas. vidas. Uma das grandes obras do Espírito Santo Una de las grandes obras del Espíritu Santo é transmitir ao crente, es transmitir al creyente, é transmitir ao homem es transmitir al hombre toda a plenitude de Deus. toda la plenitud de Dios. Deus quer transmitir ao homem Dios quiere transmitir al hombre a plenitude la celestial, plenitud celestial para que o homem fique estável, para que el hombre se quede para estable, que o homem tenha força, para que vença, para que tenha êxito, para que tenha êxito, pela plenitude do por Salvador, la plenitud del Salvador, pela plenitude do nosso por la Deus. plenitud de nuestro Dios. Efésios, Efesios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16 verso 16 ao verso al 19, versículo 19, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O fruto do Espírito, El fruto del Espíritu, ele transmite a natureza de Cristo Él transmite la naturaleza de Cristo ao servo de al Deus. siervo de Dios. É o fruto do Espírito Es el fruto del Espíritu que me fará falar, que me hará hablar, que me fará proceder, Que me hará proceder, que fará os nossos atos, que hará nuestros as actos nossas obras, Nuestras obras serem conforme às obras de que Cristo, sean conforme a las obras de serem Cristo, exemplos de Cristo, ser ejemplos de Cristo, serem da mesma forma de ser Cristo. de la misma manera de Cristo. É o fruto do Espírito, Es el fruto del Espíritu, o alvo da salvação, el blanco de la salvación, o alvo do novo el nascimento, blanco del nuevo o nacimiento, alvo do lavar da regeneração do Espírito el Santo. blanco del lavado de la regeneración del Espíritu Santo, É restaurar o homem es restaurar al hombre à imagem de a la Cristo. imagen de Cristo. Porque o homem perdeu a imagem de Cristo quando pecou. Porque el hombre perdió la imagen de Cristo cuando pecó. O homem perdeu a imagem El hombre perdió la imagen de Cristo por causa do pecado. de Cristo por motivo del pecado. Ele ficou destituído da glória de Él se quedó Deus. destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Ele foi tirado da glória de Deus. Orianda labastirianai. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Por Deus. cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O homem perdeu a glória de El hombre Deus perdió la gloria de Dios com o pecado. con el pecado. O homem foi expulso do El hombre paraíso. fue echado del paraíso. E Deus colocou os querubins para guardar Dios o puso a los paraíso. querubines para guardar el E uma paraíso. espada de fogo para rodar o paraíso de Y noite. una espada de fuego para que ruede en el paraíso día y noche. E dos alvos da Y uno de salvação los blancos de la salvación é devolver ao homem essa natureza que ele perdeu. devolverle al hombre esa naturaleza que A perdió. natureza de La Cristo. naturaleza de Cristo. Não que o homem virará Deus. No que el hombre se volverá a Dios. Nunca. Nunca. O homem virará Deus. Nunca volverá a Dios. Mas o homem será moldado. Pero el hombre será moldeado. O homem será totalmente dominado. Será
totalmente dominado pelo Espírito por Santo, el Espíritu Santo. para falar como Deus Para fala, hablar como Dios habla. para agir como Deus para age, actuar como Dios actúa. para proceder conforme Deus para ordena, proceder conforme Dios com um manda. testemunho Con intocável, un testimonio intocable. com uma vida consagrada. Con una vida consagrada. Então, Deus quer devolver ao Entonces, homem Dios quiere devolverle a al hombre imagem de seu Filho la Jesus imagen de Cristo. su Hijo Jesucristo. Capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Capítulo 8, verso 29 de Romanos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Deus já colocou em seu coração, Dios ya puso en su corazón, já está nos pensamentos de ya Deus, están los pensamientos de Dios, para que você, para que usted, para que eu, para que yo, para que nós para que nosotros tenhamos a natureza, a imagem de Cristo, que tengamos la naturaleza e imagen de para que Cristo, tenhamos a imagem de para que Cristo tengamos la imagen de Cristo em toda a nossa vida. en toda nuestra vida. Como diz ainda Como dice aún Colossenses, Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Assim, Así é através es por medio do fruto do del Espírito fruto del Espíritu que o homem que el hombre chegará llegará a ter novamente a imagem de a Cristo. tener nuevamente la imagen de Cristo. A ter a imagem. A tener a Porque o imagem. fruto do Espírito Porque el fruto del Espíritu vai colocar va a colocar o homem para seguir o mesmo exemplo de Jesus. al hombre para seguir el mismo ejemplo de O Jesús. exemplo que ele deixou registrado na Bíblia. El ejemplo que dejó registrado en la Biblia, João capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, verso 15, Ele passará a seguir o mesmo exemplo de Jesus Ele passará pelo fruto do Espírito. a seguir el mismo ejemplo de Jesús. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. 13 e 15 de João. 13, 15 de Juan. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Pedro 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O Espírito Santo faz El Espíritu Santo hace, que por meio do fruto do por Espírito, medio del fruto del Espíritu, as virtudes de las Cristo virtudes de Cristo apareçam, aparezcan, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos para corpos. que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O crente que tem o fruto do El Espírito, creyente que tiene el fruto del Espíritu, a vida de Jesus, la vida de Jesús, as obras de las Jesus, obras de Jesús, a lida de Jesus, el caminar de Jesús, vai também transparecer no corpo do crente, también va a transparecer en el cuerpo del no creyente, corpo do convertido. en el cuerpo del convertido. A vida dele, Su vida, o corpo dele su cuerpo, será será a manifestação la da manifestación própria vida de Jesus da quando andou na terra. propia vida de Jesús cuando anduvo en la tierra. Por isso que Paulo falou, Por eso que Pablo dijo, capítulo 4, 19 de Gálatas, capítulo 4, 19 de Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. hasta que Cristo sea formado Oh, en glória! vosotros. Quando Cristo é formado no homem, Cuando Cristo es formado en el hombre, como pode eu formar Jesus ¿cómo Cristo? puedo yo formar a Como Jesucristo? pode você, ouvinte, formar Jesus ¿Cómo Cristo? puede formarse Jesucristo? Tem en usted, como, oyente? Cristo, me formar Jesus Cristo? No hay como... Não tem, só pelo fruto do Espírito! Solo por el fruto del Espíritu. Pelo fruto do Espírito! Por el fruto del Espíritu. Nós formamos Jesus Cristo em nossos próprios Nosotros corpos. formamos a Jesucristo en nuestros cuerpos. Nós propios formamos Jesus Cristo em nossa própria vida. cuerpos.
Formamos a Jesucristo en nuestra É propia por isso vida. que Paulo diz, Es por eso que dice em Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20... Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do eterno Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluia! É o fruto do Espírito Es el fruto del Espíritu que então aparece, que entonces e a aparece, natureza e as virtudes de y la Cristo naturaleza y las virtudes de são Cristo reproduzidas son reproducidas na vida do crente. en la vida del A Bíblia fala do fruto. La Biblia habla del fruto, Fruto fruto do Espírito. del Espíritu, E não dos frutos y no de los frutos do Espírito. del Espíritu. É muito comum Es muy común os los pregadores, predicadores, os que levam a los mensagem, que llevan el mensaje, os leitores da Bíblia, los lectores de la Biblia, dizerem frutos do Espírito. decir frutos del Espíritu. Mas, biblicamente, Pero bíblicamente não no são frutos son frutos, do Espírito, Del Espírito. mas é fruto. pero es fruto. Fruto é no singular, Fruto es en el singular, não é no plural. no es en el Só é plural. fruto do Espírito. Solo es un fruto del Espíritu. Só. Uno solo. Fruto Fruto. do Espírito. Del Espírito. Vamos ver na Bíblia, de repente, o homem pode ter Vamos a hablar en la Biblia. Dúvida. De repente el hombre puede tener dudas. Você pode ter dúvida. Usted puede tener dudas. Alguém pode ter dúvida. Alguien puede tener Foi o dudas. texto lido no começo do estudo. Vamos al pasaje leído en el principio del estudio. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, repetindo, mas o fruto do Espírito é, mais uma vez, mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto. Fruto. Contemplou aqui, irmão Cristian? Contemple, Pastor John. Não são frutos. Y no son frutos. Então como são? Entonces, ¿cómo son? Como é isso aqui? ¿Cómo es esto aquí? Se aqui existem 9 coisas. Hasta da para confundir. Olha, tem amor, dá pra confundir, né? É. Como? Aqui tá escrito fruto, mas são 9, ó. Amor, amor, gozo, gozo, paz, paz, longanimidade, longanimidad, benignidade, benignidad, bondade, bondade, fé, fé, mansidão, mansedumbre, temperança. templanza. São 9. Son 9. 9 coisas que tem aqui. 9 cosas Para que hay um aquí. fruto só. Para un fruto solo. Por quê? São 9 virtudes. Son 9 virtudes. É um fruto só. Y un fruto solo. Só que esse fruto, Solo que este fruto dentro dele, dentro de él tem 9 tiene virtudes. 9 virtudes. É como uma árvore com 9 galhos. Es como un árbol con 9 gajos. Uma árvore só.
só. Un árbol solo, Só que a árvore possui 9 galhos. solo que el árbol posee 9 ramas. Fruto só. Un fruto solo. Só que esse Solo fruto que ese fruto possui 9 virtudes. posee Aleluia. 9 virtudes. Exemplo, Un ejemplo, a laranja. la naranja. A laranja é uma só. La naranja es solo una. Só que ela possui 9 gomos. Exemplo, vários gomos. Solo que ella posee varios gomos. São vários gomos que possuem uma laranja. Son varios gomos que posee una Mas sola é uma laranja só. Pero es una naranja, Todavia ela tem muitos gomos. pero aún tiene muchos gomos. Mesma coisa. Lo mismo. É fruto só. Es solo un fruto. Só que nele Solo que nele tem 9 poderes. Hay 9 poderes. Tem 9 virtudes. Hay 9 Tem virtudes. 9 obras. Hay 9 obras Que são que son amor, amor, paz, Paz, gozo, gozo, longanimidade, longanimidad, benignidade, benignidad, bondade, fé, fe, mansidão, mansedumbre, temperança. templanza. Entenda bem, Entienda bien, não se trata de como fossem muitas flores. no es que como si fueran muchas flores. Ramalhete. Un ramo. Ramalhete de flores. Un ramo de flores. São várias flores que tem ramalhete. Son varias flores que ahí están Quando o en un ramo. esposo entrega ramalhete à esposa, Cuando el esposo le entrega un ramo de flores al esposo, o noivo entrega ramalhete para a noiva, el novio le entrega un ramo a la novia. são várias flores que tem ramalhete. Son varias flores que tienen un ramo. Não se trata de ramalhete, No se trata de un ramo. mas uma flor só. Exemplo, uma flor. Pero, por ejemplo, una flor, O fruto do Espírito é como uma flor. el fruto del espíritu es como una flor. E nesta flor Y en esta flor tem 9 pétalas. hay 9 pétalos. Aleluia. Interesante. Interessante, né, irmão? Não é ramalhete, No es compreendeu? un ramo, Mas uma flor com pero una 9. flor con 9. O que você acha disso, irmão Christian? Y la verdad que se abrió el conocimiento ahora, Pastor John. Então, é verdade. E todas as virtudes espirituais, Y todas las virtudes espirituales, todas as virtudes do fruto do todas las Espírito, virtudes del fruto del espíritu, têm amor como sua origem. tiene el amor como su origen. O fruto é a caridade. El fruto es la caridad, Mas as outras virtudes pero las demás são virtudes reflexos da caridade, son reflexos do amor. reflejos de la caridad, reflejos del amor. Isto é, Esto quiere decir amor de gozo, un amor de gozo, amor cheio de paz, un amor lleno de paz, amor com muita longanimidade, un amor con mucha amor com muita longanimidad, bondade, un amor con mucha bondad, amor na fidelidade, un amor en la fidelidad, amor cheio de mansidão, un amor lleno de mansedumbre, amor benigno, un amor benigno, amor controlado com temperança. un amor controlado con O templanza. amor é a base de todas as virtudes do fruto do Espírito. El amor es la base de todas las virtudes del fruto del espíritu. O amor é a base de tudo. El amor es la base Que de isso todo. está em consonância Que eso está en consonancia com 1 Coríntios, con 1 de Corintios, capítulo 13, capítulo 13, do versículo 4 ao del verso versículo 4 8. al verso 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça. Mas o amor folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Por quê? Todas as 9 virtudes, todas as virtudes do fruto do Espírito Porque todas las 9 virtudes del fruto del Espíritu têm o amor como base. tiene el amor como base. Porque Deus é amor. Porque Dios es amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 de Juan capítulo 4 verso 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amémonos unos a los Porque otros. o amor vem de Deus. Porque el amor viene de Dios. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Quem não ama não conhece a Deus. Que no ama no conoce a Dios. Porque Deus é amor. Porque Dios es amor. Deus é amor. Dios es amor. Deus é caridade. Dios es caridad. O amor constitui a essência eterna de Deus. El amor constituye la esencia eterna de Dios. O amor é a própria essência
essência do eterno Deus. El amor es la propia esencia del É eterno por Dios. isso que todas as virtudes do fruto do Es Espírito por eso que todas las virtudes del fruto del Espíritu são controladas pelo amor, son controladas por el amor, são dominadas pelo amor. son dominadas por el amor. E a passagem do fruto do Espírito, El pasaje del fruto del de Espíritu Gálatas de 5:22, Gálatas 5:22 ela é uma passagem paralela es un pasaje paralelo com 1 Coríntios capítulo 13, con 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 Verso ao 4 versículo 8. al verso 8. Então, compreendendo, Entonces, comprendiendo, não são frutos do entonces, Espírito, no son frutos del Espíritu, mas é fruto. pero es fruto, Fruto do Espírito. fruto del Espíritu. É um fruto só. Es solo un fruto. Lembre-se de uma laranja Acuérdese de una naranja que tem vários gomos. que tiene varios gomos. É um fruto só, Solo un fruto com 9 virtudes, Com 9 virtudes. com 9 poderes. con 9 poderes. Lembra de uma flor Recuerda de una flor com 9 pétalas. con 9 pétalos. Não é um ramalhete, No es un ramo, mas é uma flor pero es una flor. com 9 pétalas. Com 9 pétalos. Da mesma forma, Da mesma forma, é o fruto do Espírito. el fruto del Espíritu. Ele é controlado todo pelo amor. Es controlado todo por el amor. Quem ama, Quien ama, quem tem o amor de Deus, quien tiene el amor de Dios, indubitavelmente, indubitablemente, sem dúvida, sin dudas, sem delongas, sin de largas, ele vai ter él va a tener alegria, alegría, ele vai ter paz, él va a tener paz, ele vai ser paciente, él va a ser paciente, ele vai ser benigno, él va a ser benigno, vai ser bom, va a ser bueno, vai ter fé, va a tener fe, vai ser manso, va a ser manso, vai ter domínio próprio. va a tener dominio Porque propio. tudo isso aqui Porque todo esto está incluso incluído no amor. en el Então, amor. Entonces, um fruto com 9 virtudes, com 9 virtudes, dominados por quem? por el amor, Pelo amor. Porque Deus é amor. porque Dios es amor. Vamos então começar a explicação Vamos ahora entonces a comenzar la explicación sobre as virtudes do fruto do Espírito, acerca de las virtudes del fruto del Espíritu, que todas são controladas pelo amor. que todas son controladas por el amor. Então vamos falar então, Entonces vamos a hablar, mas o fruto do Espírito é más el fruto del Espíritu a es caridade, la caridad, ou seja, o amor. o sea, el amor. Caridade é sinônimo de amor. Caridad es sinónimo de amor. A Bíblia Sagrada, La Biblia Sagrada, ela nos revela ella nos revela que o amor que el amor é a fonte divina es la fuente de vida, de onde divina, emanam todas as virtudes espirituais. de donde emana Todas as virtudes, as graças. todas las virtudes, las gracias. Por quê? ¿Por qué? O amor é uma virtude, El amor es una virtud, é uma fonte divina. es una fuente divina. Porque o próprio Deus é Porque revelado na Bíblia como amor. El propio Dios es revelado en la Biblia como amor, porque el amor es todo. Ele é a fonte de todas as Es coisas. la fuente de todas las cosas. 1 João, capítulo 4, Primera versículo Juan, 8. Capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquel que no ama no conoce a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quando Deus ama, Cuando Dios ama, Ele manifesta o seu amor. Él manifiesta su amor, Porque Deus manifesta o amor porque Dios manifiesta su amor
com as suas criaturas. con sus criaturas. Não pense em Deus como um ser espiritual ignorante. No piense en Dios como un ser espiritual ignorante. Não pense em Deus como uma pessoa espiritual brava. No piense en Dios como una persona espiritual brava. Não. No. Deus, ele é amor. Dios es amor. Ele ama todo homem. Él ama a todo hombre. Porque o homem é produto das mãos dele. Porque el hombre es producto de sus manos. O homem é obra das mãos dele. El hombre es obra de sus manos. Por isso, Por eso, a Bíblia la Sagrada Biblia Sagrada nos manifesta quando Deus ele revela o seu amor. manifiesta que cuando Dios Está manifiesta su tendo amor, transbordamento de sua própria está pessoa. viendo un transbordamiento de su propia Ele está persona. revelando o que ele é. Él está revelando lo que es Quando él. Deus chama com sua terna voz, Cuando Dios llama con su eterna voz, com a sua voz doce, con su voz dulce, com a sua voz mansa, Com sua voz mansa, ele está mostrando justamente o que ele é. Él está mostrando justamente lo que él es. Ele está mostrando o que a sua pessoa representa. Él está mostrando lo que su persona representa. Capítulo 2, versículo 4 Capítulo 2, verso 4 do livro de Efésios, del libro de Efesios, a Bíblia Sagrada, la Biblia Sagrada, a Santa Palavra, la Santa Palabra, nos diz: nos dice: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Deus é riquíssimo em misericórdia. Dios es rico en misericordia. A misericórdia de Deus é infinita. La misericordia de Dios es Mas infinita. por quê? Pero ¿por qué? Por causa justamente do seu amor. Por causa de justamente su amor. Pelo seu muito amor com que nos amou. Por su mucho amor con que nos amó. O amor de Deus é muito. El amor de Dios es mucho. O amor de Deus é grande. El amor de Dios es grande. O amor de Deus é inefável. El amor de Dios es inefable. O amor de Deus é para todos os perdidos. El amor de Dios es para todos los perdidos. Ele não olha a situação do homem. No mira la situación del hombre. Ele não olha o lamaçal a que aquela vida está jogada. Él no mira allí en el bosque que Mas su o vida amor dele está arrojada. é grande para libertar o homem da escravidão. Pero su amor es grande para liberar al hombre de la esclavitud. Ele transborda de amor pelo ser humano. Él transborda de amor por el ser humano. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O próprio Deus, El propio Dios, Deus e Pai, Dios y Padre, nosso Senhor Jesus Cristo, y nuestro Señor Jesucristo nos amaram. nos amaron. Eles nos amou, eles Ellos nos amaram. Ellos nos amaron. Pense bem, Piense nós bem. éramos perdidos, Nosotros éramos perdidos, estávamos condenados, Estávamos porém condenados. eles nos amaram, pero ellos nos não amaron. nos abandonaram. No nos abandonaron. No dia que nós mais En precisávamos, el día que más precisábamos, que estávamos desamparados, que estábamos eles desamparados, transbordaram de amor por nossas ellos almas, transbordaron de amor por que nos nuestras almas, achávamos sós, que nosotros nos creíamos solos, sem ajuda, sin ayuda. sem uma palavra. Sem uma palavra. Ali Deus mostrou Ahí Dios mostró que Ele é o verdadeiro amigo, que era el verdadero que Ele é o amigo, único que nos ama de el verdade, único que nos ama de com verdad, amor veraz, un amor com amor veraz, puro, amor puro, amor eterno, amor eterno, com amor verdadeiro. amor verdadeiro. Então Deus, Entonces Dios, quando Ele manifesta o seu amor, cuando Él manifiesta su amor, Ele está transbordando a si mesmo, Él se está transbordando a sí mismo, a sua própria pessoa. su propia persona. E por que nós amamos a Deus? ¿Y por qué nosotros amamos a Dios? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Él nos amó primero. Quem nos amou primeiro foi Deus. Quien nos amó primero fue Dios. Deus manifestou o seu amor. Dios manifestó su amor. A maior prova do amor de Deus La mayor prueba del amor de Dios é ter mandado o seu Filho para nos salvar. es haber mandado a su Hijo para salvarnos. É ter mandado o seu Filho como homem. Es haber mandado a su Hijo como hombre. Pense, Deus foi feito carne para salvar a Piense que humanidade. Dios fue hecho carne para salvar a la 1 humanidad. Timóteo capítulo 3, versículo 1 16. Timoteo capítulo 3, verso 16. O próprio Deus foi feito carne. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Olha o amor de Deus. Mire el amor de Dios. Porque não tinha outra forma do homem se salvar. No hay otra forma del hombre salvarse. Porque o sacrifício de bodes, Porque el sacrificio de o bueyes, sacrifício de touros, el sacrificio de toros, que os sumos sacerdotes que los sumos sacerdotes derramavam derramaban os sangues Las sangres dos bodes de los bueyes e dos touros y los toros para a expiação do para pecado. expiación del pecado. E todavia, Y todavía, esses sacrifícios ese sacrificio jamais podiam purificar o pecado do homem. jamás podían purificar el hombre. Capítulo al pecado del 10, hombre. versículo 4 aos Hebreus. Capítulo 10, verso 4 a los hebreos. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Não podem tirar os pecados. Pueden quitar los pecados. E nisso Deus manifestou o seu En amor. eso Dios ha manifestado su amor. Antes de eu existir, Antes de yo existir, antes de você antes de existir, usted existir, antes de eu ter existência, antes de tener existencia, antes da criação do antes de mundo, la creación del mundo, Deus manifestou o seu amor. Dios manifestó su amor. Porque Jesus foi revelado. Fue revelado. Apocalipse 13:8. Apocalipsis 13:8. Como cordeiro morto, Como cordero muerto, antes da criação do mundo. antes de la creación del mundo, Jesus já tinha manifestado o seu amor Jesús ya había manifestado su para amor resgatar as nossas para almas, rescatar nuestras almas, para salvar as nossas para almas. salvar nuestras almas. E o próprio Deus se transformou em Y el carne. propio Dios se transformó en Pense, carne. toque em sua carne aí Toque agora. en su carne hacia ahora. Toque em seus braços. Toque en sus brazos. Toque em seus dedos. Toque en sus dedos. Toque em seu rosto. Toque en su rostro. Deus se transformou como você está. Se transformó como usted Ele está. virou homem. Él se volvió Com as hombre mesmas con las paixões. mismas pasiones. Com as mesmas tentações. Com as mesmas tentações. Tendo fome. Tendo hambre. Tendo sede. Tendo sede. Aleluia. Mas ele venceu. Pero él venció. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 15 aos Hebreus. Capítulo 4, verso 15 a los hebreos. Jesus em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Oh, glória a Deus. 4:15 aos Hebreus. Jesús fue tentado en todo, pero Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas não cometeu porque pecado. no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ele foi tentado em tudo. Él fue tentado en todo. Olha que amor! Mire qué amor. Jesus se sujeitou Jesús se sujetó a passar as mesmas a tentações, pasar las mismas a tentaciones, passar os mesmos a problemas, pasar los mismos as problemas, mesmas las angústias, mismas angustias, mas ele suportou tudo pero él soportó e venceu todo todas as tentações. y venció ¿Por qué? todas las tentaciones. Foi a maior prova de amor. Que fue la mayor prueba de amor. Deus nos amou primeiro. Dios nos amó primero. E nós devemos amá-lo, Nosotros le debemos de amar. porque ele nos amou Porque primeiro. él nos amó primero. 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 Juan capítulo 4 verso 19. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Aleluia! A obra da salvação La obra de la salvación é uma obra es una perfeita, obra perfecta, é uma obra una gloriosa. obra gloriosa. O homem faz várias tecnologias. El hombre hace varias O tecnologías. homem inventou o rádio, El hombre inventó la radio, inventou a internet, inventó la internet, inventou o telefone, inventó el teléfono, inventou o avião. inventó el avión. Pense antigamente, Piense a antiguamente dificuldade. la dificultad. Américo Vespúcio Américo Vespucio, descobriu a América. él descubrió América. Mas quantos meses Pero ¿cuántos meses? ele de caravelas para cá? El de caraveras para acá. Lembra caravela, um tipo de Sim. barco? Ele de caravelas para cá Vino de carabelas para descobrir as terras da América. para descubrir las tierras de Que América. nem era chamada América, eram essas terras aqui. Que ni eran llamadas de América. Porque a América é chamada América por causa de Américo Vespúcio. Porque América se llama América por motivo de Américo Vespucio. Pense Cristóvão Colombo, Piense en Cristóbal Colón, descobridor da Colômbia. descubridor de Colombia. Aqui, Pedro Álvares Cabral, no Brasil. Lá Uruguai quem foi? Não lembra não? Pense,
a dificuldade que eles tiveram Piensen las dificultades que tuvieron de chegarem até aqui. de llegar hasta aquí. E hoje o homem, pelas suas tecnologias, Y hoy el hombre por sus pelo tecnologías, avanço da ciência, por el avance de la ciencia, que Daniel profetizou, que Daniel profetizó, 12:4 de Daniel, 12:4 de a Daniel, ciência se multiplicará. la ciencia se multiplicará. Pense bem, Piense bien, hoje os aviões, hoy los aviones, o que os homens faziam meses e meses lo que los hombres hacían meses para y meses atravessarem o para oceano, atravesar el não océano, me atravessa em 8 horas, ahora se atraviesa en 8 horas, em 10 horas, 10 horas, atravessa o oceano inteiro. atraviesa el océano Olha o entero. telefone, Mire el teléfono, pode se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. puede comunicar con personas del otro lado del Antigamente isso era mundo. através de cartas. Antiguamente solo era por cartas. Olha a dificuldade. Mire la dificultad. Hoje Hoy está tudo normal. está todo normal. O que mais, irmão Christian? Prova a tecnologia. Tudo isso. Mas essas Pero obras esas obras não são perfeitas. son perfectas. Tem falhas. Tienen fallas. Tem problemas. Tem problemas. Existem uns problemas técnicos. Existen los problemas Um técnicos. avião pode cair. Un avión puede caer. Uma linha telefônica Una pode línea ser cortada. telefónica puede ser cortada. Bloqueada. Bloqueada. Pode cair. Puede caer. A internet pode cair. internet pode Dá cair. um pane. Dar un corte. Mas a salvação não. Pero la salvación no. A salvação La salvación foi uma obra gloriosa. fue una obra gloriosa. Foi uma obra perfeita. Una obra perfecta. Que Cristo conseguiu por nós no Que Cristo Calvário. consiguió por nosotros en el Calvario. Não teve obra mais perfeita No do hubo que a obra da más perfecta salvação. que la obra de la salvación. Que esta obra não há falha. Que en esta obra no hay falla. Quando o homem se converte Cuando el hombre se e convierte vive em obediência, e vive em obediência, nada pode tirar a salvação da vida nada le dele. puede sacar la salvación de su Nada vida. tira o contato dele com Deus. Nada les quita el contacto con Porque Dios. a obra gloriosa La obra é gloriosa, uma obra la perfeita. obra perfecta, Com a vida de Jesus Cristo. con la vida de Jesucristo, Pela vida do Cordeiro de por Deus. la vida del Cordero de Dios, Morrendo por nós. muriendo por nosotros, Expirando na cruz. expirando en la cruz, Morrendo. muriendo, Derramando todo o seu sangue. derramando toda su sangre. Esta obra Deus achou gloriosa. Esta obra Dios la encontró Esta gloriosa. obra Deus achou perfeição. Esta obra Dios la encontró Porque perfección. Cristo venceu tudo. Porque Cristo venció todo. Venceu o pecado. Venció el pecado. As portas do céu se Las abriram puertas del cielo se pelo abrieron próprio sangue de con la Jesus. propia sangre de Jesús Oh, glória! Para dar acesso a Deus para dar acceso a Dios para todo pecador. para todo pecador. E quando a salvação foi consumada, Y cuando la salvación fue consumada, inflamou a chama do amor de Deus. inflamó la llama del amor de Dios. A salvação, La salvación ela inflama a chama do amor de Deus. ella inflama la llama del amor de Dios. Inflama. Inflama. Quando a alma se salva, Cuando el alma se salva, Deus se regozija. Dios se regocija. O céu entra em festa El cielo entra en fiesta pela obra da por salvação. la obra de la salvación. Porque a obra da salvação, Porque la obra de la Deus salvación, ama. Dios la ama. Aleluia. Lá no capítulo 15, Allá en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 7 verso 7 do livro de del Lucas. libro de Lucas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Então a salvação, Entonces la salvación, ela inflama o céu, ella inflama ela el cielo, inflama os anjos. inflama a los ángeles. Deus se levanta, Dios se levanta. o céu entra em festa El cielo entra en fiesta por causa da por salvação. motivo de la salvación. Porque Deus ama. A obra da salvação foi gloriosa. Porque Dios ama. La obra de A salvación es obra da gloriosa. salvação foi La obra de perfeita salvación fue perfecta aos olhos do nosso a Deus. los ojos de nuestro Dios. 7:57 de Lucas. 7:57 de Lucas. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O amor no coração de Deus vai aumentando. El amor en el corazón de Dios va en aumento. Não é um amor que esfria. No es un amor que se enfría. Não é um amor que termina. No es un amor que É um finaliza. amor que continua. Es un amor que Cada prosigue. dia que passa, Cada día que pasa, o amor de Deus vai aumentando pelas el amor de almas. Dios va aumentando por las almas. O amor de Deus aumenta pela salvação das El amor de almas. Dios aumenta por la salvación de las É por almas. isso que Deus quer que nós tenhamos este fruto do Espírito. Porque Dios quiere que tengamos este fruto del O Espíritu. amor. El amor. Porque o amor de Deus, ele cresce pelas almas. El amor de Dios crece por las O amor almas. de Deus, ele aumenta por nós. El amor de Dios aumenta por nosotros. Capítulo 3, versículo 12 de 1 Capítulo Tessalonicenses. 3, verso 12 de 1 Tesalonicenses. E o Senhor vos aumente e faça abundar
o amor uns para com os outros e para com todos, como também abundamos o amor para convosco. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Assim como o amor de Deus aumenta, Así como el amor de Dios aumenta, assim como o amor de Deus así cresce, como el amor de Dios crece, Ele deseja que o amor também cresça em meu coração. desea que también el amor de Dios crezca. Ele en mi deseja que o corazón. amor abunde. Él desea que Que el amor abundar é abunde. multiplicar. Es abundar, es multiplicarse. Ele deseja que o amor Ele deseja que ele o amor cresça dentro da igreja. crezca dentro de la Ele iglesia. cresça na congregação. Que cresça na congregação. Ele cresça em nosso coração. Que cresça em nosso coração. Porque amanhã Porque mañana Deus nos amará. Deus nos amará muito mais do que Ele nos ama hoje. mais do que nos ama Aleluia. Tá vendo, Cristo? Amanhã Ele vai te amar mais. qué lindo. Amanhã Ele vai amar você mais, meu irmão. Amanhã Ele vai amar Oh, glória a mais a usted, Deus. O amor de Deus é El amor de incontável. Dios es incontable. Este amor de Deus é sem El amor de medidas. Dios es sin medida. Aleluia. É por isso Es por eso que o amor que el amor se torna uma evidência da salvação. se vuelve una evidencia en la salvación. O amor é evidência da salvação. Ele é um dos fatores Él es uno de los factores da salvação. de la salvación. Só é salvo Só é aquele salvo que ama a Deus. Aquel que ama a Dios Só recebe a salvação solo recibe la salvación. aquele que aceitou o sacrifício da cruz. Aquel que aceptó el sacrificio de la Aquele cruz. que aceitou a obra que mais agradou a Deus. Aquel que aceptó la obra que más le agradó a Qual Dios. foi a obra que mais agradou a ¿Cuál es Deus? la obra que le agradó más Que a o Dios? céu entrou em festa. El cielo entró en fiesta. Que até as portas do céu se abriram Que quando hasta las Jesus puertas chegou. del cielo se abrieron cuando Jesús llegó. Jesus chegou com as mãos furadas. Jesús llegó con las manos Jesus fracturadas. chegou com as mãos ensanguentadas. Jesús llegó con las manos Com as ensangrentadas. marcas da coroa de espinhos na La sua marca testa. de la corona de espinos en su frente. Dos espinhos que furaram as frontes santas de nosso Jesus Los Cristo. espinos que perforaron la frente santa de nuestro Señor Jesucristo. Os espinhos que furaram as fontes de nosso Los espinos Jesus. que perforaron la fuente de nuestro Jesús. A lança que atravessou seu La coração. lanza que atravesó su corazón. As punhaladas. Las puñaladas. As chicoteadas. Las chicotadas. As chicotadas que ele levou. Las chicotadas que llevó. Ele foi esbofetado também. Él también fue Foi abofetado. cuspido. Fue escupido. Foi despido. E ele entrou no céu. Él entró en el cielo. Glorificado. Glorificado. Com as marcas Con las marcas que ele obteve. que él obtuvo. Por amar o pecador. Amar al Por pecador. amar a humanidade. Amar a la humanidad. Jesus chegou ao céu com aquela marca. Jesús llegó al cielo con aquella Como um marca. cordeiro morto, aleluia. Pero muerto. Que tinha vencido Que había vencido. os aguilhões da morte. Los aguijones de la muerte. Oricandalasturianda bastúria. E Jesus Cristo, Jesucristo, por esta palavra, por esta palabra, isso se torna eso se vuelve evidência da salvação. evidencia de la salvación. Porque o céu entrou em festa. Porque el cielo entró en fiesta. Os anjos louvaram Los ángeles o alabaron sacrifício de Jesus el Cristo. sacrificio de Jesucristo. O Pai e o Filho se levantaram. El Padre y el Hijo se O levantaron. Pai e o Espírito Santo se El levantaram Padre y el Espíritu Santo se para levantaron recepcionar o Deus Filho, para recepcionar al Dios que Hijo. chegou vitorioso. Llegó victorioso. E os anjos tocando. Y los ángeles E tocando. o céu em festa. El cielo en fiesta. E até as portas se levantaram Las puertas se levantaron. pelo próprio sangue de Por Jesus la propia Cristo. sangre de Jesucristo. Porque Jesus entrou ao céu Porque Jesús entró al cielo com seu próprio sangue. con su propia sangre. Capítulo 9, versículo 12 aos Hebreus. Capítulo 9, verso 12 a los hebreos. Nem por sangue de bodes, sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 9:12 aos Hebreus. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Isto foi o amor. Esto fue el amor De Deus. El amor de Dios. Por isso que o amor é evidência da Por salvação. eso es que el amor es evidencia de la salvación. É evidência do Cristo vivo. Es evidencia del Cristo vivo. É evidência do Filho do Homem. Es evidencia del Hijo É del Hombre. evidência do crucificado. Evidencia del crucificado. Será que você pode contemplar pela sua fé ¿Será que usted puede contemplar por su fe? Jesus crucificado? Jesús crucificado. Pelos olhos da carne você nunca contemplará. Por los ojos de la carne usted nunca Você só contemplará. lerá a história da cruz como uma história a mais. Solo leerá la historia de la cruz como una historia más. Mas se você olhar pelos olhos da fé, Usted mirará por los ojos de la fe. você verá Jesus crucificado, aleluia. Mirará a Jesús crucificado. Padecendo grande dor, Padeciendo gran dolor. sofrendo, aleluia. Mas também nos salvando. Pero también salvándonos. Este amor En este amor é evidência da es salvação. evidencia de la salvación. Capítulo 3, versículo 14 de 1 João. Capítulo 3, verso 14 de 1 de Juan. Nós sabemos que passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quem não ama, ¿Quién no ama? permanece na morte. Permanece en la muerte. O amor de Cristo é evidência da El salvação. amor de Cristo es evidencia de la O salvación. amor de Cristo no homem El amor de Cristo en el hombre é fator salvífico. es factor salvífico. É fator de Es salvação. factor de Se eu salvación. não amar o meu próximo, Si yo no amaré a mi se eu não prójimo, amar o meu irmão que está ao meu lado, no amamos al hermano Eu que está odiá-lo. al lado, eu permaneço na morte. si le odio, permanezco en muerte. Não adianta eu tomar Santa No Ceia. adelanta tomar Santa Cena. Não adianta eu ser presbítero. No adelanta ser presbítero. Não adianta ser pastor. No adelanta ser pastor. Não adianta ser No diácono. adelanta ser diácono. Não adianta ser professor. No adelanta ser profesor. Não adianta ser doutor. No adelanta ser Não doctor. adianta ter o cargo mais alto que for. No adelanta tener el cargo más alto. Não que adianta. fuere. No Se adelanta. não amar o irmão, Amar- permanece amar na al hermano, morte. permanece en muerte. Porque aquele amor que Cristo obteve na cruz, Porque aquel amor que Cristo obtuvo en la cruz, aquele amor que Cristo revelou na cruz, aquel amor que Cristo reveló en la aquele cruz, amor tem que brotar em mim. aquel amor tiene que Aquele brotar en amor mí. tem que brotar em você. Aquele amor tiene que brotar Aquele en amor tem usted. que crescer na minha alma. Aquel amor tiene que crecer en Aquele mi amor alma. tem que crescer em nossa vida. Aquel amor tiene que crecer en Aquele nuestra amor vida. tem que crescer como uma planta Aquel amor tiene que crecer para como una dar, planta para dar frutos para dar frutos dignos de arrependimento, dignos de arrepentimiento, para nós sermos humildes, para ser humildes, mansos mansos e y simples. simples. Se eu não amar, Si yo no amaré, eu permaneço na morte, yo permanezco en la muerte. na morte eterna, La muerte eterna, na danação eterna, que não vai ter jeito para mim. que no habrá forma para mí. Só tem salvação Solo tiene salvación aquele que ama. aquel que ama. Se não amar, Si no amaré, é tudo em vão. está todo en Está vano. no pecado. Está en pecado. Deus não recebe a oração. Dios no recibe la oración. Deus não recebe o louvor. Deus não recebe a Deus alabanza. não recebe a pregação. Deus não recebe a Nada. predicação. Nada. Porque permanece na Porque morte. permanece en la muerte. A morte espiritual. La muerte espiritual. E a morte eterna La também. muerte eterna también. Que é a condenação do fogo do Y la inferno. condenación en el fuego del infierno. Porque não reconhece. Porque no reconoce. Porque Jesus amou a todos nós. Porque Jesús nos amó a todos nosotros. O Deus se transformou em Y carne. Dios se transformó en carne, O Filho bendito. el Hijo bendito. E agora eu não reconheço. Y ahora no reconozco. Não posso amar o No Cristian. puedo amar a Cristian. O Cristian não pode me amar. Cristian no me puede O amar. que eu estou fazendo aqui? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O que tu estás fazendo aqui? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Permanecendo na morte? Permaneciendo en la muerte. Eu permanecendo na Yo morte? permaneciendo en la muerte. No. No. O amor El amor é evidência es evidencia da salvação. de la salvación. Quando o Espírito Santo, Cuando el Espíritu Santo, ele opera no homem, Él opera en el hombre, ele opera no coração do homem, Él opera en el corazón del hombre, esse amor vai aumentando. ese amor va aumentando. Só dá lugar ao Espírito La Santo, persona da lugar al Espíritu Santo, dá lugar à presença de da Deus. lugar a la presencia de Dios. O amor vai aumentando. El amor va aumentando. Cada dia que passa, Cada dia que passa, ama mais as almas, ama mais as ama almas, mais o próximo, ama más al prójimo, ama mais a igreja, ama más a la iglesia, ama mais a família, ama más a la ama mais a familia, esposa, ama más a la esposa, ama mais os filhos. ama más a la Aquele a amor los vai hijos. aumentando. Aquel amor va aumentando. A pessoa se derrama na graça. La persona se derrama en la gracia. A pessoa se derrama no poder. La persona se derrama en el Mas poder. por que vai aumentando tudo Pero assim? ¿por qué va aumentando todo? Pela de esta operação do manera? Espírito Por la Santo. operación del Espíritu Porque o Santo. Espírito Santo vai moldando. Porque el Espíritu Santo va Vai tirando. moldeando, va quitando. O fogo do Espírito vai tirando aquilo que não agrada a El fuego del Deus. Espíritu va quitando aquello que no le agrada a A Dios. rapina, La o rapiña, rancor, el rencor, o mal. el mal. O Espírito Santo vai tirando. El Espíritu Santo lo va quitando. Capítulo 3, versículo 16 Capítulo 3, verso 16 ao 19 de al 19 Efésios. de Efesios. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O amor de Cristo, El amor de Cristo, quando o Espírito Santo opera no homem, cuando el Espíritu Santo opera en el esse hombre, amor vai aumentando, este amor va aumentando. ele é tão lindo Él es tan bonito que não tem largura para ele. que no hay
anchura para él. Não há comprimento. No hay longitud. Não há altura. No hay profundidad. Altura. Não há profundidade. No hay profundidad. Esse amor que o Espírito Santo opera no coração do homem. Esse amor que el Espíritu Santo opera en el corazón Não del há hombre. altura. No hay altura. Não há comprimento. No hay ancho. Não há largura. No hay longitud. Não há No hay profundidade. anchura, no hay profundidad. Pensa que... Veja que ele é incondicional. No hay medida. Acima das lutas. Arriba, por encima de las luchas. Acima dos problemas. Por encima de los problemas. Acima das Por tribulações. encima de las tribulaciones. O amor de Deus é maior. El amor de Dios es mayor. Faz obedecer a doutrina. Hace obedecer la doctrina. Pode falar o que quiser. Pueden hablar lo que Mas o quieran. amor de Deus é maior. Pero el amor de Dios es mayor. Ninguém pode me amar por causa da doutrina. Nadie puede Gostar de você por causa da doutrina. Nadie puede gustar de usted por la Mas motivo de esse la amor doctrina. Pero ese amor te dá certeza que Deus te te ama. da seguridad que Dios te ama E te dá força para y te obedecer. da fuerza para obedecer. Porque nele Porque en él não há largura, no hay anchura, não há comprimento, no hay longitud, não há altura no hay altura e não há profundidade. y no hay profundidad. Que lindo! Qué bonito. E fala que excede todo o Y entendimento. dice aquí que excede todo entendimiento. Quando esse amor vai aumentando pelo Espírito Santo, Cuando ese amor va aumentando por el esse Espíritu fruto Santo, do Espírito cresce ese no coração fruto do del homem. Espíritu crece en el corazón del hombre. A Bíblia diz aqui Dice aquí la Biblia que todo entendimento, que todo entendimiento, todo entendimento do homem entendimiento del hombre é excedido. es excedido, O que é isso? Toma todo o seu pensamento. toma todo su pensamiento. Porque os pecados, Porque los pecados, eles nascem do pensamento. esos nacen del pensamiento. Capítulo 15, Capítulo 15, versículo 19 verso 19 do livro de Mateus, del libro de Mateo, diz a santa palavra: dice la porque palabra- do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Do coração do homem Del corazón del hombre. nasce tudo isso. Pero todo Os esto, maus pensamentos, los malos mortes, pensamientos, muertes, adultérios, prostituição, prostituição, furtos, hurtos, falso testemunho falsos testimonios e blasfêmia. y blasfemias. Quando o amor, Cuando el amor, este fruto tremendo do este Espírito, fruto tremendo del que Espíritu, rege todos os que outros, rige todos los demás, ele él excede o pensamento, o entendimento. excede el Do pensamiento, crente. el entendimiento del creyente. Jamais Jamás ele vai ter vontade va a de tener matar. ganas de matar. Jamais vai ser um homicídio espiritual. Homicídio espiritual. Va a ser homicidio espiritual. Porque tem um homicídio espiritual. También hay homicidio 1 espiritual. João 3,15. 1 Juan 3:15. Aquele que aborrece seu irmão Aquel é que aborrece homicida. a su hermano es homicida. Jamais ele vai matar alguém na fé. Jamás va a matar a alguien en la fe. Jamais ele vai adulterar. Jamás va a adulterar. Porque o pensamento dele não vai ter brecha para o adultério. Porque su pensamiento no va a tener Ele não brecha vai para el pensar em adulterio. trair sua esposa. No va a pensar en traicionar a su O esposa. esposo não vai pensar em trair sua esposa. El esposo no va a pensar en Ele traicionar não a vai su olhar esposa. para as mulheres estranhas. Él no va a mirar a la Não mujer. vai olhar uma moça na rua e vai cobiçar. No va a mirar a una joven en la calle y la O va a jovem não codiciar. vai fornicar. El joven no va a fornicar. Não, 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 no, não. no. Não vai se abrasar. No se va a abrazar. Não vai viver amigado, não. No va a vivir en concubinato. Não vai prostituir-se. No se va a prostituir. Jamais. Jamás. Por quê? Porque O amor, el amor, quando ele excede o entendimento, quando excede o não tem entendimento, lugar para o adultério. No hay lugar para el adulterio. Não tem lugar para os pecados da No hay carne. lugar para los pecados de la Porque o carne. pensamento dele Porque su é em pensamiento Deus, es en Dios. é em Jesus, Es en Jesús. é na obra da Es salvação. en la obra de la salvación. Pensamentos não tem lugar Los para a pensamientos, prostituição, No hay lugar para la prostitución. para divorciar-se, casar-se Para de novo. divorciarse y casarse de nuevo. Ah, mas eu não amo mais minha Ah, esposa. pero no amo más a mi Eu esposa. enjoei da minha esposa, porque ela tá velha, de cabelo branco, Ella está vieja, de anciã. anciana. Então eu vou casar com a jovem, Se me va a casar con una joven que tem um cabelo pretinho, que tiene el pelo negro, é esbelta. esbelta. Vou casar com Me ela. voy a casar con ella. É que o pensamento nunca esteve em Deus. Esos pensamientos nunca Esse estuvieron en pensamento aí já tá mais que pra lá de Bagdá, que nem diz o ditado. Dios. Esos pensamientos Está están longe. más allá de Bagdad. Longe das coisas Están lejos de da las cosas de la salvação. salvación. Porque o pensamento está fundamentado nas Ese obras. pensamiento está fundamentado do en las diabo. obras del diablo. Porém, Pero quando esse amor, cuando ese o amor, fruto do el Espírito, fruto del Espíritu, ele está, él toma o pensamento. toma el pensamiento. Quando vem a seta da prostituição, Cuando viene la flecha, la saeta o de la Espírito prostitución, Santo queima. el Espíritu Santo Aleluia. lo quema.
Quando vem a seta do adultério, viene la saeta del adulterio, ele lembra que ele tem uma él família. recuerda que tiene una familia. Ele lembra que ele tem um Él compromisso. recuerda que tiene un compromiso. Que ele fez um voto Que hizo un voto de frente ao presbítero, delante del presbítero, de frente ao pastor, delante del pastor. que prometo não trair minha esposa. Prometo no traicionar a mi esposa. Eu prometo ser fiel até a morte. Yo prometo ser fiel hasta la Até muerte. que a morte me separe. Que la muerte me separe. Ele vai lembrar disso tudo. Va a recordarle todo eso. Aleluia. O jovem, El joven, ele vai se lembrar él se va a que acordar ainda aquela moça não faz parte do corpo dele. que aquella joven no hace parte Então de ele su não cuerpo. pode fornicar. Entonces no puede fornicar. Então ele só tem que se guardar para o Tiene casamento. que guardarse para el casamiento. Então ele vai se lembrar de tudo Entonces se va a isso. acordar de todo eso. Porque o pensamento dele está cheio do amor do Espírito Porque su Santo. pensamiento está lleno del amor del Espíritu Está Santo. cheio do amor de Deus. Está lleno Então del esse amor amor de Deus. excedeu. Entonces, Transbordó el amor o excedió, pensamento. transbordó el pensamiento. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Também não vai ter para furtar, También no va a tener para hurtar, para dar falso para testemunho, dar falsos testimonios, para blasfemar. para blasfemar, Que excedeu. que excedió. O amor de Cristo El amor de exceda todo entendimento. Exceda todo entendimiento. Que lindo, hein, irmão Christian? Qué bonito, sí. O fruto do El Espírito fruto del Espíritu. é uma coisa tremenda. Es algo tremendo, É uma coisa linda. es algo bonito. É uma coisa que o próprio Espírito Santo Es algo preparou que el propio Espíritu Santo para preparó termos em para nós tener en nosotros a la natureza naturaleza de nosso Senhor de e nuestro Salvador Jesus y Salvador Cristo. Jesucristo. O amor, El amor, esse amor como fruto, ese amor como fruto, leva o homem le lleva al hombre a fazer como Jesus fez. a ser como Jesús hizo. Leva o homem Lleva al hombre a ter a mesma a humildade tener la misma humildad que Jesus Cristo que teve. tuvo Jesucristo. Os mesmos Los aspectos mismos aspectos que Cristo teve. Cristo tuvo. Esse amor Ese amor como fruto, como fruto, o regente de todas as virtudes do fruto do el regente de Espírito. todos los frutos del Esse Espíritu. amor leva o homem a fazer, Ese amor lleva al hombre a seguir a seguir as mesmas pisadas mesmas de Jesus. pisadas de Jesús. Capítulo 5, Capítulo versículo 5, 2 verso do 2 livro de Efésios. Del libro de Efesios. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Leva o homem a fazer como Jesus fez, Lleva al hombre a ser como Jesús hizo, como ovelha muda. como oveja Quantas muda. vezes ¿Cuántas veces nós queremos abrir nossa boca? nosotros queremos abrir nuestra boca? Não estamos fazendo como Jesus fez. Nosotros, estamos haciendo como Jesús Não hizo. estamos seguindo os mesmos passos de Estamos Jesus siguiendo Cristo. los mismos pasos de E Jesucristo. andar em amor, Y andad en amor, como também Cristo vos amou. como también Cristo os ha amado. Como é que Cristo foi? Como Cristo fue. Como ovelha muda. Como oveja Ao muda, matadouro. al matadero. Lá no livro de Isaías, Allá en el libro de Isaías, capítulo 53, capítulo 53, versículo 7. verso 7. Ele foi oprimido, Él fue oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesus, Jesús, como ovelha muda, como oveja muda, ele não abriu a boca. él no abrió la boca. A Bíblia diz em Mateus 26, 63. Dice la Biblia en Mateo 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio. Pero Jesús guardaba silencio. Oricanda labassúria. Diante de Caifás, Delante de Caifás, ele guardava él silêncio. guardaba silencio. Como ovelha muda. Como oveja muda. E você sabe, ¿Y usted sabe? uma ovelha, Una oveja, quando ela está indo para o matadouro, cuando está yendo al matadero, que vão matá-la que la van a matar para arrancar a lã, para para la comer a lana, sua para carne. comer su carne. A ovelha sabendo, La oveja sabiendo será degolada. que será degollada. Estão todos ali, Están todas allí preparados para degolá-la. preparados para degollarla. Ela fica calada. Ella se queda callada. Ela não dá um grito. Ella no da un grito. Nada. Nada. Ela fica calada. Ella se queda E callada. quando começam a matá-la, Cuando la empiezan a matar, quando começam cuando a empiezan cortar o pescoço, a a degolá-la, cortarle el cuello, a degollarla, ela chora. ella llora. Cai lágrima Caen lágrimas. dos olhos da ovelha, Dos ojos de la mas oveja. ela não abre a boca. Pero ella no abre la boca. Sabendo que ela está morrendo, Sabiendo que está muriendo, ela não abre a boca. Ela não abre a boca. Ele anda lá, bassúria.
E da mesma forma, Y de la misma manera, a Bíblia diz dice la Biblia, que nós temos nosotros tenemos de andar em amor, que andar en amor. como Cristo também nos amou. Como Cristo también nos ha amado. Guardar silêncio. Guardar silencio. Muitas vezes Muitas vezes, ficamos irados, nós quedamos airados, queremos discutir, queremos discutir, tomar satisfação. Tomar Qualquer satisfação. coisa, ficamos irados. Cualquier cosa nos quedamos Queremos airados. ganhar no grito. Queremos ganar en el grito. Ficamos bravos. Quedamos bravos. Não. No. Isso não é exemplo de Jesus, não. No es ejemplo de Jesús, no. Não é exemplo do Filho de No es Deus. ejemplo del Hijo de Dios. Que nós temos de nos consertar Tenemos que arreglarnos para herdar a salvação. para heredar la Vai que salvación. Jesus volte numa hora dessa. Para que Jesús vuelva en un momento A de esos. trombeta soe numa hora La dessa. trompeta suene en un Jesus momento de aponte esos. no céu numa hora dessa. Y Jesús aparezca en un momento de esos. O que será de mim? ¿Qué será de mí? O que será de você? ¿Qué será de usted? O que será de ¿Qué nós? será de nosotros? Então nós temos de andar em amor, Tenemos que andar en amor, como Cristo. como Cristo. Falar em amor, Hablar en amor. repreender em amor, Reprender en amor. falar com amor, Hablar con amor. entender com amor, Entender con amor. praticar com amor, Practicar con amor. tudo com amor. Todo com amor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E a própria palavra Y la propia palabra do nosso Deus, de nuestro Dios, em João capítulo 3, versículo en 16, Juan capítulo 3, verso 16, que é o versículo de ouro da Bíblia, que es el verso de oro de la Biblia. é o texto áureo da Bíblia. Es el textuario de la João Biblia. 3,16 Juan 3, 16. é chamado coração da Bíblia. Es llamado el corazón de la Biblia. O que é o coração da Bíblia? Esse é o coração É da o Bíblia. versículo mais importante Es da el verso Bíblia. más importante de la Biblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Dios amó al mundo de tal manera. Ou seja, o que significa esse tal? O sea, ¿qué significa ese tal? É incontável. Es incontable. Não tem tamanho. Não hay tamanho. Deus amou o mundo de tal maneira. Amó al mundo de tal Esse manera. tal Este tal revela revela que não há medidas, que não há medidas, não há tamanho, não há tamanho, não há como você medir, não há como medirlo, não há como explicar no hay como o explicarlo. tamanho do amor de Deus. El tamaño del amor de Dios. Aleluia! E esse amor do nosso Deus, Este amor de nuestro Dios, esse amor que deu seu único filho, este amor que dio a su único Hijo, Jesus veio Jesús vino entregando-se a si mesmo a Deus, entregándose a sí mismo a Dios, entregando entregando a sua própria vida su propia vida em sacrifício, en sacrificio, porque nos amou porque nos para amó, salvar a todo pecador, para salvar a todo para pecador, salvar a todo aquele que crê para salvar a todo em aquel que sua cree palavra, en su palabra, em seu evangelho. en su evangelio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluia, glória a Deus. O amor de Cristo nos constrange. El amor de Cristo nos constriñe. O amor de Cristo nos aquebranta. El amor de Cristo nos quebranta. Aquebranta o nosso coração. Quebranta nuestro corazón. Aquebranta a nossa alma. Quebranta nuestra alma. E este amor, Y este amor, ele conserva a fé dos crentes. Él conserva la fe de los Ele creyentes. conserva. Ele conserva. Dá força para o crente orar. Le da fuerza para el creyente Dá orar. força para o crente jejuar. Le da fuerza para el creyente Porque mesmo jejuar. que haja rejeição Porque mismo que haya pela rechazo família, por la familia, por parte do povo, por parte del pueblo, mas esse amor, pero ese amor, ele prova que nunca nos abandonará, Él prueba que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará, que Él nunca nos dejará, ele nos aquebranta. Él nos quebranta. E por isso que hoje Y por eso es que hoy muitos têm força de orar, muchos tienen fuerza de está orar, na igreja com toda a luta, com de toda a estar prova. en la iglesia con toda lucha y prueba. Quantas lutas você já passou? ¿Cuántas luchas que usted ya pasó? Quantas lutas você já viveu? ¿Cuántas luchas usted ya vivió? Mas está até hoje no caminho. Pero hasta ahora Está en el até camino. hoje servindo a Deus. Hasta hoy está sirviendo a Dios. Qual razão? ¿Cuál razón? O amor. El amor. O amor de Cristo. El amor de Cristo. O amor de Cristo que dá El força. amor de Cristo que da fuerza. O fruto El fruto que nós que precisamos. nosotros precisamos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios capítulo 12 verso 15. Eu de muita boa vontade gastarei,
e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Está vendo? Está vendo? O próprio apóstolo Paulo, El propio apóstol Pablo, ele disse él dice que por causa do amor, que por motivo ele do ia amor, gastar a vida dele, ele iba a gastar ia su se vida, deixar gastar, se iba a dejar gastar, que não olhava para a parte financeira, que no miraba para la parte ele não financiera, olhava para o lucro, él no miraba el lucro, porque ele tinha amor. porque él tenía E amor. hoje quem não tem amor Y hoy, quien no por tiene amor, Deus, por pela Dios, palavra, por la palabra, pelas por almas, las almas, tudo ele quer cobrar. todo quiere cobrar. Ele prega, Él predica, ele quer cobrar. quiere cobrar. Ele vai cantar, Él va a cantar, ele quer cobrar. quiere cobrar. Tudo ele quer cobrar. Todo él quiere Então não cobrar. tem amor, Entonces no tiene amor, porque não quer nem deixar se gastar, porque no se quiere dejar gastar. mesmo que seja menos amado. Mismo que sea menos amado. Ah, se levantaram contra mim? Se levantaron contra Eu não mí. vou mais pregar naquela igreja No voy lá. a predicar más en aquella Se iglesia. levantaram contra aquele fulano de tal? Se levantaron con Não, não vou mais aquel pregar lá. fulano de tal. Não, No voy a predicar más a obra pertence a Deus. La obra le pertenece a Ainda que amando-vos, Dios. cada vez mais seja menos amado. Aunque amándoos más, sea amado menos. Mesmo que não lhe ame, Mismo que no le ame, mesmo que não querem o seu bem, mismo que no quieran su bien, mas o amor de con Deus, el amor de Dios, ele tem que me fazer gastar a minha Él tiene alma, que hacer gastar mi alma, gastar a minha vida, gastar mi vida, gastar a sua vida pelo Evangelho, gastar su vida por el Evangelio. porque teremos a Porque recompensa, tendremos la o recompensa, lucro el lucro celestial celestial no tribunal en el tribunal do Senhor Jesus del Cristo. Señor Jesucristo. O amor, El amor ele é um rio, es un ele é río, revelado como um rio es revelado como un que río liga as relações que une las entre os crentes para os aperfeiçoar. entre los creyentes para perfeccionar. A pessoa que tem La persona que tiene o amor. un amor. Por que eu estou falando muito no amor? ¿Por qué estoy hablando mucho del amor? Você lembra, irmão Cristo? Porque es la base del fruto. É a base do fruto. O amor, El amor ele é um rio es un río que leva o homem a que Deus lleva al hombre a Dios para o aperfeiçoamento. para el aperfeccionamiento. Quem tem o amor, ¿Quién tiene el amor? o fruto do El Espírito, fruto del Espíritu, ele é aperfeiçoado. él es perfeccionado. Se ele hoje lê a Bíblia, Si usted hoy lee la Biblia, amanhã ele vai ler mais. mañana va a leer más. Ele vai sentir mais sede Él va a sentir más sed de de evangelizar. evangelizar. Vai ter mais sede de pregar o Evangelho. Tener más sed de predicar el Mesmo que o Evangelio. diabo se levante, Mismo que el diablo se levante, aí que ele vai pregar mais. ahí que va a predicar más. Porque ele sabe, Porque ele sabe. se está incomodando o inferno, Está comandando el se infierno. está incomodando muita Está gente, incomodando mucha gente. é porque Deus está provando. Porque Dios está probando. É porque Deus está na Es frente. porque Dios está É porque Deus está fazendo com que aquela obra se multiplique. Es porque Dios está haciendo con que aquella obra se multiplique. Então ele vai se aperfeiçoar mais e Entonces mais. se va a perfeccionar más y más. Se ele prega 20 minutos, Si él predica 20 minutos, ele vai mudar para 40. él va a cambiar para Se 40. ele prega 40, Se ele prega para 40, 50, para 50, para uma hora. ou para uma Aleluia! Por causa da perfeição. Por motivo de la perfección. Se ele ora Si él ora, e não tem palavras na no tiene oração, palabras en la oración, Deus vai colocar mais palavras Él va na a boca colocar, dele. más palabras en su boca. Porque o amor, Porque el amor quem tem este fruto do Espírito, tiene este fruto del Espíritu. ele só tende a crescer. Ele só Entonces, tende tiende a crecer, progredir. a progresar. Você não entende da palavra, Él entiende la palabra. vai entender mais. Vai entender mais. Se ora por revelação, Si ora por revelación, vai orar mais abençoada va ainda. a orar más bendecido. Deus aún. vai revelar o profundo. Dios le va a revelar lo profundo. O amor que é o vínculo da perfeição. El amor que es el vínculo de la perfección. Não adianta querer se aperfeiçoar por outra maneira. No adelanta querer perfeccionarse por Não otra conseguirá. forma. No lo conseguirá. Por cursos. Por cursos. Não conseguirá. Não lo conseguirá. Terá teoria, Tendrá mas não teoria, terá prática. No tendrá práctica. A prática quem dá La práctica é o ¿quién lo amor. da? El amor. É verdade, irmão Cristo. Exactamente. Você vai ter a teoria. Va a tener solo teoría. Eu tenho um curso que eu prego Va muito a tener bem, un muitos dizem. curso que predico muy bien. Fiz Dicen faculdade, muchos. Hice facultad. teologia, Teologia. outra que for. O lo que Amém. fuere. Amén. É uma bênção estudar. Es una bendición Mas só vai estudiar. ter Pero solo va a a tener teoria. La teoría. Vai ficar pregando igual um padre lá, Se va a quedar predicando igual a un padre. igual um batista. O Senhor está falando El Señor está hablando. que tem que servir a Tiene que Deus. servir a Dios. Não tem aquele fogo do Espírito No Santo! tiene que el fuego del Espíritu Santo. Não tem aquela graça que toca no pecador! No tiene que llegar gracia que toca en el pecador. Porque não tem perfeição! No tiene perfección. É o amor que dá perfeição! Es el amor que da perfección. O amor que dá poder ao El amor homem!
que le da poder al hombre. É o fruto do Espírito Es el Santo fruto del Espíritu Santo. que dá autoridade para o homem gritar com alta Autoridad voz. para el hombre gritar con alta voz. E a palavra de Deus tocar no pecador e Y la fazer palabra de Dios morada. tocar en el pecador y Aleluia. hacer morada. Capítulo 3, Capítulo versículo 14 de Verso Colossenses. 14 de Colosenses. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Está vendo aí? ¿Está viendo? Como vai se aperfeiçoar? É o amor. Não tem outra No forma. hay otra manera. Não tem. É através Es por medio do amor. del amor. O amor, El amor ele muda até o relacionamento. cambia hasta el O relacionamiento. relacionamento com os nossos inimigos. El relacionamiento hasta con nuestros enemigos. Existem muitos inimigos. Existen muchos enemigos. O Salmo 140, El Salmo 140 ele fala de vários tipos de inimigo habla de varios tipos de que o enemigos povo de Deus tem. que el pueblo de Dios tiene. A Bíblia fala, Salmo La 140, Biblia dice en Salmo 140, fala do homem mau, habla del hombre malo, fala do homem violento, habla del hombre violento, os que pensam mal no coração, los que maquinan mal en el corazón, dos homens que se ajuntam para a guerra, los hombres que se juntan para la guerra, dos homens venenosos, los hombres venenosos, como venenos de víboras. como veneno de áspid. Fala dos homens Habla de los hombres que querem desviar os passos dos que fiéis, quieren desviar los pasos de los fieles, daqueles que armam de laços, aquellos que arman que lazos estendem redes, y extienden que estendem redes, que laços. tienen lazos. Falam dos homens Habla de los hombres ímpios, impíos, de desejos malignos, de deseos malignos, homens mentirosos. hombres mentirosos, E existem. y existen. Mas o amor, Pero el amor, quem tem este fruto tremendo, ¿quién tiene este fruto que tremendo? é a base de tudo, Que es la base de todo. quem tem? ¿Quién lo tiene? O relacionamento dele com os inimigos é mudado. El relacionamiento de él con sus enemigos es Ele cambiado. passa a ter outro Él relacionamento, pasa a tener otro relacionamiento, como o relacionamento de Jesus, como el relacionamiento de Jesús, como exemplo de como Jesus. ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E que, partindo seus vestidos, lançaram sortes. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Os homens que estavam tirando sarro de Jesus Cristo Los hombres que se estaban burlando de Jesucristo, estavam caçoando. Salvou a muitos. Él salvó a muchos. Por que não salvas a ti mesmo? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Jesus gritou: Jesús gritó, Eli, 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 lama sabachthani. la masa bactani. Jesus, Eli Jesús dice, é o Eli, nome de Deus em aramaico. es el nombre de Dios en arameo. O nome de Deus, um dos nomes de Deus em Uno hebraico, de los nombres de Dios en hebraico é Elohim. es Elohim. O que é Elohim? ¿Qué es Elohim? O Deus Criador. El Dios creador. Em aramaico, En arameo, Elohim Elohim é Eli. es Eli. Então, Então, Jesus gritou pelo Pai: Jesús gritó por el Padre. Eli, 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 lama sabachthani. la masa bactani. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateus 27, 46. Mateo 27, O 46. povo que estava ali em volta da cruz El pueblo que estaba alrededor de la cruz não conhecia o aramaico, no conocía el arameo, conhecia o koiné conocía el koiné. e o grego. E o grego. Koiné era um dialeto dentro da língua grega. Koiné era un dialecto dentro de la lengua griega. Então tinham povos ali dos vilarejos Entonces estaba el pueblo de las que villas falavam koiné, que hablaban que koiné, era um dialeto dentro do idioma grego. que es un dialecto dentro del E idioma os que griego, falavam grego, E os que os hablavam da grego. aristocracia. los de la aristocracia. E Jesus gritou: Eli, Eli, Y Jesús gritó, Eli, que Eli, estava chamando Deus em aramaico. estaba llamando a Dios en arameo. Só que eles não conheciam aramaico. Solo que ellos no conocían en Aí arameo. começaram a gritar. Ela está gritando por Elias. Ah, mira, está gritando por Elías. Elias decía. não vai te salvar, não. Elías no te va a salvar, ¿no? Elias não vai tirar o Senhor da cruz, não. Elías no le va a quitar de la cruz. Jesus naquela hora falou: Jesús Pai, en aquel perdoa. momento dijo, Padre, perdónalo. Eles não sabem nem o que estão Ellos falando. no saben ni lo que están hablando. Veja o amor de Jesus Cristo. Vea el amor de Jesucristo. Veja o amor dele. Vea su amor. Lança-te da cruz. Bájate de la cruz. Salva-te a ti mesmo. Sálvate a ti mismo. E salva Y salva. os outros. A los outros. Curou tanta gente. Sanó a tanta gente. Cadê que sai daí?
Jesus balançou a cabeça. Jesús Perdoa, meu sacudió pai. su cabeza. Perdónalo, Eles não Padre. sabem o que fazem. Ellos no saben lo que hacen. Pregado, cuspido, Clavado, escupido, esbofetado, bofeteado, lançado, lanzado, esmurrado, pregado na cruz. clavado en la cruz. Ele falou, eles não sabem o que fazem. Él dijo, ellos no saben lo que hacen. Veja a relação. Vea la Da relación. mesma forma, Estevão, De la misma manera, Esteban, todo apedrejado, todo apedreado, com o corpo el ensanguentado. cuerpo ensangretado. Pense, se cair uma pedra no seu corpo já é uma dor. Piense que si cae una piedra ya en su cuerpo es un dolor. Um objeto no seu corpo, no meu corpo já é uma dor. Un objeto en su cuerpo, en mi cuerpo ya es un dolor. Imagina uma multidão tacando pedras Imagine una multitud arrojando que piedras tiraram até a roupa de Estevão que arrancaron hasta la ropa de Esteban para o apedrejar. para apedrearlo. Que a Bíblia diz que Saulo Que dice la Biblia que Saulo ficou com a roupa de Estevão. se quedó con la ropa de Esteban. Ele ficou com a roupa de Estevão. Se quedó con la ropa de Esteban. Que coisa! Que cosa. E Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava recebendo tantas pedradas. Esteban estaba recibiendo tantas Os homens pedradas. gritando contra ele. Los hombres gritando Se contra él. levantando contra ele. Levantándose contra él. Indo contra ele. Yendo contra él. Porém, Pero Estevão estava, Esteban estaba, se colocou de joelhos. se colocó de Capítulo rodillas. 7, versículo 60. Recebendo tanta Capítulo pedrada Verso na 60. cabeça, nos olhos, Recibió tanta pedrada no corpo. en la cabeza, en los ojos, en el e cuerpo. Estevão calado. Y Esteban callado. Capítulo 7, 60 de Atos. Capítulo 7, 60 de Hechos. Estevão só abriu a boca para falar. Esteban solo abrió su boca para E hablar. pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pensou? Ya pensó. E lá em Atos capítulo 7, versículo 58, Y allá en Hechos, capítulo 7, diz que os verso 58, vestidos de Estevão ficaram aos pés de um mancebo chamado Saulo. dice que los vestidos de Esteban quedaron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imagine todo ensanguentado, Imagínense todo ensangrentado, recebendo pedradas, recibiendo pedreadas, mas ficou calado. pero se quedó O callado. amor. El amor, A Bíblia diz também dice también la Biblia, acerca al respecto o crente, del creyente, ele tem amor que él tiene amor. com seus inimigos. Com seus inimigos. Ele não vai desejar mal. Él no va a desear Com o mal. amor do Espírito Santo. Que el amor del Espíritu Este Santo, fruto este fruto vai fazer que a pessoa queira bem. va a hacer que la persona quiera bien. Lucas capítulo 6, versículo 27 ao 30. Lucas capítulo 6, del verso 27 al 30. Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá ao que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Quando o crente ama Cuando el creyente pelo ama, fruto do por el Espírito, fruto del Espíritu, ele dá até pão para o inimigo comer. él da hasta pan para que el enemigo Porque a coma. brasa de fogo do Espírito Santo vai incendiar a Porque mente la brasa dele. del fuego del Espíritu Santo va a incendiar en la mente de él. Romanos 12, 20. Portanto, se Romanos teu inimigo 12, 20. tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Então, Entonces, a base de tudo, la base de todo, como eu falei, como ya he dicho, é o amor. es el amor. É a base de todas as virtudes. Es la base de todas las virtudes. Porque a essência de Deus é o amor. Porque la esencia de Dios es el amor. Porém, Pero, tem outros frutos. hay otros frutos. Por exemplo, o gozo. Por ejemplo, el gozo. Isso fala de um gozo interior, Esto habla de un gozo interior. de um gozo que vem de dentro, De un gozo que viene de dentro. de um regozijo, De un regocijo. de uma alegria, De una alegría. de um motivo de alegria. De un motivo de alegría. Algo proveniente de uma experiência espiritual, Algo proveniente de una experiencia espiritual cujo fundamento está em Deus. cuyo fundamento está en Dios.
Este é o gozo pela salvação, Este es el gozo por la salvación, pelas por bênçãos, las bendiciones, pela vitória, por la victoria. mesmo passando luta. Mesmo A passando pessoa luta, tem alegria de ser a crente, pessoa tem alegria alegria de de abraçar ser o evangelho, alegria de alegria de abraçar o seguir. evangelho, alegria de Capítulo 14, 17 de Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e gozo no Espírito Santo. A Bíblia também fala También dice la Biblia da paz. de la paz. O correspondente de paz no hebraico é Correspondiente Shalom. paz en hebraico es Shalom. Shalom é o Deus da paz. Shalom es el Dios de la paz. 6:24 de Juízes fala Jeová Shalom. 6:24 jueces habla O Jehová, Deus da Jehová, paz eu Shalom. sou. El Dios de la Então paz, yo paz soy. aqui Entonces, corresponde paz aquí corresponde a Shalom. a Shalom. Paz Paz não significa ausência de no problemas, significa ausencia de problemas, de guerra de guerra, ou a presença de um bem-estar, de uma coisa o boa. presencia de un bienestar o cosa buena. A palavra paz aqui La palabra paz aquí significa coisa completa, significa cosa tranquilidade do completa, coração, tranquilidad de corazón, proveniente do perdão de Deus, proveniente del perdón de Dios, mediante a fé, mediante la fe, mediante a salvação. mediante la salvación. A salvação traz paz. La salvación traspasa. E esta paz, Y esta paz, ela domina toda a alma do cristão. ella domina todo el alma Ele tem del paz em cristiano. tudo. Él tiene paz en todo. Ele tem paz porque é perdoado. Él tiene paz porque es Tem perdonado. paz porque tem o Espírito Tiene Santo. paz porque tiene el Espíritu Porque Santo. tem uma vida, Porque o tem uma nome vida, escrito no livro da vida. Su nombre escrito en el Capítulo libro de la 3, vida. versículo 15 de Colossenses. Capítulo 3, versículo 15 E a Colosenses. paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ah, no. É a Bíblia Sagrada, Es la Biblia Sagrada, também fala acerca da longanimidade, habla de la longanimidad, da benignidade la benignidad e bondade. y bondad. Que significa, são virtudes Son virtudes do relacionamento humano dos del cristãos. relacionamiento humano de los Longanimidade cristianos. Longanimidad é paciência es paciencia e perseverança. y perseverancia. 21:19 de Lucas. 21:19 de Lucas. Jesus só se apodera da alma do perseverante, Jesús solo se apodera del alma del de perseverante, quem espera em de Deus, quien espera en de Dios, quem espera as bênçãos, de quien espera en las de bendiciones, quem espera Deus falar. de quien espera en Dios Não hablar. vai dando passos trópegos, não. No va dando paz a los tropiezos, no, Mas ele espera. pero él espera, Ele é él es perseverante. perseverante. Deus vai falar na hora certa. Dios va a hablar en el momento Na cierto, hora certa eu vou. en el momento cierto vos, Na hora certa eu vou en fazer. el momento cierto Na voy a hora hacer, certa Deus vai falar. en el momento cierto va a hablar. 21:19 de Lucas. 21:19 Na de vossa Lucas. paciência, possuí as vossas Con vuestra almas. paciencia ganaréis vuestras almas. Então, longanimidade é paciência, Entonces, longanimidad es perseverança. Perseverancia. E também diz respeito à atitude de También Deus, habla acerca de atitude de la Deus actitud de Dios para com o homem. para con el hombre. Essa atitude que Deus tem para com o Esa homem. actitud que Dios tiene para con Deus el é hombre. longânimo. Dios es Porque Ele longánimo. tolera os meus pecados. Porque Ele tolera Ele meus me pecados. perdoa. Ele me perdona. Ele te perdoa. Ele te Então perdona. Deus é longânimo em Entonces, si. Dios es longánimo en O sí. fruto do Espírito fruto me del ensina a ser Espírito paciente com o próximo. Me enseña a ser paciente con el Qualquer prójimo. coisa não vou andar me estourando. Qualquer coisa não vai andar Qualquer gritando, andar- não. não vai andar Isso não é gritando, coisa de crente. Eso no es cosa Isso não é asunto coisa de crente. salvo. Eso no es Tem que asunto ter o de fruto salvo. do Espírito. Tem que ter Porque o fruto do Deus Espírito. tolerou os nossos pecados. Porque Dios toleró nuestros pecados. A Bíblia diz 3:25 Dice la Biblia de 3:25 de Romanos, De que os Romanos. nossos pecados ficaram sob a paciência de que Deus. nuestros pecados se quedaron sobre la paciencia Então de Dios. Deus tolerou os meus pecados. Dios toleró nuestros Também pecados. devo ter paciência También debo de tener paciencia para esperar as para bênçãos esperar las bendiciones e para tolerar y para tolerar o meu próximo. A mi próximo. Também. Também. Romanos 9, Romanos 22. 9:22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aleluia! A Bíblia também fala da También fé, habla la Biblia de la fe, mansidão mansedumbre e y temperança. templanza. A fé La fe pode significar a fé como elemento puede significar la fe como elemento. e também fidelidade. También A fidelidad. pessoa tem fé em tudo. La persona tiene fe en todo. Embora venha as provações, Fuera de que vengan las probaciones, venham os problemas, vienen los problemas, ela tem fé. ella tiene Falou fe. de mim, Habló de mí, eu tenho fé. yo tengo fe. O diabo se levantou, Diablo se levantó, tem fé. tiene fe.
A família está em chamas, La familia está en llamas, mas a pessoa tem pero fé. la persona tiene fe. Nada afasta aquele homem de Deus. Nada aparta que el hombre de Dios É um fruto es un fruto do Espírito. del Espíritu. É uma fé que a pessoa é fiel, Es una- en fe que la persona que es dá fiel. força para a pessoa ser fiel. Que dá força para a pessoa Acima ser de fiel. tudo, Por encima de todo, a pessoa retém a la fidelidade. persona retiene la fidelidad. Só aguarda a fidelidade Solo para guarda seguir a fidelidade que vem para seguir la fidelidad que do viene próprio Deus. del propio Dios. Mansidão Mansedumbre transmite o sentido de ser brando. transmite el sentido de ser blando. Brando. Jesus foi brando. Jesús fue blando. 11, 29 e 30 de Mateus. 11, 29 Aprendei de 30 mim que sou manso Mateus, aprendei e de humilde mim. de coração. Que soy humilde y manso de corazón. Então a pessoa ser mansa, Persona, entonces, parar mansa, para resolver os problemas, para solucionar los problemas. parar, orar a Deus, Parar, Deus vai dar orar a direção. Dios va a dar dirección. Não é resolver tudo na ira No es que não solucionar vai. todo en la ira que no A va. Bíblia diz 1,19 de Tiago, Diz na Bíblia, 1:19 na ira do de homem não Santiago, opera a justiça En de la ira del hombre no Deus. opera la justicia de Dios. Tem que ser com mansidão, Tiene que ser con mansedumbre. suportar. Soportar. Jesus suportou tudo, até o Jesus peso da cruz, Soportó todo hasta el peso de la cruz. pelos nossos pecados. Menos nuestros pecados. Tem que ser dócil Tiene que ser dócil para aceitar o ensino. para aceptar la enseñanza. Tem de ser moderado Tiene que ser moderado. em tudo. Em E todo. temperança é o autocontrole, Templanza es el é autocontrol. o domínio Es el próprio, dominio propio. para que os interesses para que los pessoais intereses personales não se sobressaiam no sobresalgan sobre os negócios espirituais sobre los negocios e espirituales. sobre os negócios sobre seculares. los negocios seculares. Eu vou me reservar. Yo me voy a reservar. Não, eu não vou deixar que o meu emprego No voy tire a a minha dejar fé, que mi empleo quite mi fe. que os negócios dessa vida tirem a minha Los fé. negocios de esta vida quiten Vai mi ter fe. domínio Va próprio. a tener dominio propio. Deus em primeiro lugar. Dios en primer lugar. Deus em tudo. Deus em Mateus 22, 37. Mateo 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Deus abençoe. Deus lhe bendiga. Um abraço na paz de Un Cristo. abrazo en la paz de Cristo. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos